Mais uma vez, então, muito bom dia. Cá estamos de regresso neste Matinais. Vamos agora conversar com o Frei Manuel Arantes sobre o quê? A 40ª Semana Bíblica Nacional, que é dedicada este ano ao tema das aparições à revelação. Vai decorrer de 27 a 31 de agosto, precisamente no Centro Bíblico dos Capuchinhos, em Fátima. Frei Manuel Arantes, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui connosco para podermos falar um pouquinho sobre esta semana. E eu, se calhar, ia começar aqui por lhe pedir que me explicasse um bocadinho esta questão dos franciscanos. O Frei pertence aos franciscanos capuchinhos. Estávamos aqui, antes de entrarmos no ar, a perceber que há outras congregações. Podemos aqui esclarecer um bocadinho isso, até também para quem está lá em casa, às vezes achamos são franciscanos. Não, já percebi que há aqui depois, entre aspas, outras valências, não é? Pois, nós, São Francisco de Assis, né, que somos filhos de São Francisco de Assis, ele é que é o fundador, ele começou com uma vocação, uma inspiração que ele teve, depois, sem ele procurar muito, começou a sentir que outros o seguiam. E começou-se a ver rodeado. Então ele lembrou-se de ir a Roma, pedir um documento, ou pelo menos uma licença ao Papa, para poder ser assim um movimento de evangelização no seu tempo, na Idade Média. E assim nasceram os franciscanos, que são os filhos de São Francisco, que ao princípio era só uma ordem, era um movimento. E São Francisco dizia: Deus me deu irmãos. Portanto, ele queria que nós nos chamássemos todos irmãos, franciscanos irmãos. Depois, com o andar dos tempos, começou, como todas as coisas, o espírito começou-se a perder um bocado. Pensavam, que estava-se a perder o espírito franciscano de São Francisco. Então nasce os chamados franciscanos observantes, para observar mais a regra de São Francisco. E ficaram os conventuais de um lado e os observantes do outro. Já temos dois ramos. Mais tarde, no século XVI, mais um que achava que os observantes não estavam assim a ser tão fiéis ao espírito de São Francisco, saiu dos observantes e quis fundar mais um movimento, um ramo, e nasceram os franciscanos capuchinhos. E agora temos estes três ramos: franciscanos conventuais, franciscanos observantes, franciscanos capuchinhos. O Frei Manuel pertence aos franciscanos capuchinhos. Muito bem. A última reforma. Que são também quem está na organização, não é, desta semana, ou pelo menos participam. Na organização da semana estou. Não sou responsável da província. Exato. Aqui em Portugal. O responsável é o Frei Fernando Alberto Cabecinhas. Até porque, muito recentemente, foram eleitas novas pessoas para a província, não é? Foi reeleito como responsável. Nesta semana, da 40ª, então, Semana Bíblica, que começa a nível nacional, começa já no dia 27, ou seja, no domingo à noite, não é? E depois prolonga-se até ao próximo dia 31 de agosto. É uma semana que tem como tema das aparições à revelação. Frei, o que é que motivou este tema? É por estarmos no ano do centenário? Sim. O que motivou, de facto, foi porque estamos no centenário das aparições de Fátima. As semanas bíblicas, por princípio, querem acompanhar a reflexão da Igreja. Há 2 anos, por exemplo, o Papa, o ano dos consagrados, e então o tema foi consagrados ou santificados pela palavra. Em 2015, o Papa Francisco deu-nos uma encíclica maravilhosa sobre a ecologia, Laudato Si,
que está inspirada em São Francisco. E que tem muito a ver com o espírito de São São Francisco. Francisco, foi ele quem o disse. E depois, então nós, o ano passado, a semana, foi o segundo capítulo dessa encíclica, o Evangelho da Criação. Este ano não tínhamos assim nenhum documento do Papa, mas tínhamos este acontecimento das celebrações. Então nós entramos por este tema e estamos contentes, achamos que podemos contribuir alguma coisa, apesar de se ter falado já muito e bastante deste tema, em simpósios, em conferências, em semanas, já se escreveu muito. Esta semana ainda tem lugar. Contudo, ainda consideram que podem dar um contributo. Um que contributo. tipo de Então, contributo é que podem dar? O nosso contributo qual é? É precisamente esse de que falou ao princípio. É ajudar as pessoas a compreender que a reflexão cristã, se não tem a Bíblia como base, não tem fundamento. Corre perigo até, não é? E por isso é que a nossa missão tem sido esta, levar a Bíblia ao povo. Fazer que as pessoas conheçam a Bíblia, que é o fundamento da nossa fé. Há pouco disse que a Bíblia ainda não é o livro, ou já talvez estou na mesinha de cabeceira de muita gente, mas ainda não é lido, muito menos compreendido, muito menos, eu sei lá, saber fazer da Bíblia um livro de fé. E então, a nossa missão é um pouco essa, ajudar as pessoas a fazer da Bíblia um livro de fé, um livro de oração, o verdadeiro livro cristão. Porque, na verdade, Frei Manuel, provavelmente nos dias de hoje, se calhar em todas as casas portuguesas, digo eu, católicas, cristãs, existe uma Bíblia, não é? Contudo, a questão é, mas ela está lá na mesinha cabeceira direitinha, quase como se fosse um bibelô, ou ela é verdadeiramente usada e faz parte ou não da nossa vida? E era isso que o Frei me estava aqui também a querer dizer, é que provavelmente não. Ainda não. Ainda não, não é? Mas era fundamental que começássemos... também temos que dizer que há uns anos para cá, não só devido aos capuchinhos, que há 50 anos andam nisto, não é? Apostaram a levar a Bíblia ao povo. Mas também as dioceses, os nossos bispos, muitos dos nossos párocos já estão a convencer-se que a Bíblia é importante. E por isso nas nossas dioceses há muitas semanas bíblicas, muita formação bíblica. Graças a Deus as coisas estão muito melhores. Até porque a Bíblia é um livro único, onde podemos ir, diria eu, é a fonte da nossa fé. É lá que vamos beber, não é? É lá que vamos buscar as nossas energias, a nossa raiz de cristão, bases. As nossas bases. Oh, Padre, mas dessa forma... será que as pessoas hoje em dia têm algum conhecimento que lhes permita entender a Bíblia? Porque uma coisa é lê-la, não é? E outra coisa é entender o que lá está. Por vezes leva-se à letra o que lá está e não é bem assim, não é? Pois não, nem pensar. E por isso é que a Bíblia não é um livro qualquer, não é? Como qualquer romance ou história. O livro tem um contexto cultural, histórico, que se nós não entrarmos nesse contexto histórico, cultural, nós não chegamos lá. Não chegamos à palavra de Deus. O importante na Bíblia não é tanto saber o que lá está, mas é chegar à verdadeira palavra de Deus. É perceber o que é que aquilo quer dizer, não é? O que Deus nos quis dizer. Isso é o mais importante. E para isso é preciso conhecer os géneros literários, estudarem, participar em semanas, porque isto não cai do céu. Isto precisa de esforço. Em seu entender, quais são as maiores dificuldades que, para os leigos, não é?
o que é que não leva as pessoas a terem aquele hábito que havia antigamente, por exemplo, no tempo dos meus avós, digo eu, em que ler a Bíblia era um ato comum que acontecia normalmente à hora do jantar ou após o jantar, em que a família se reunia não só para rezar o terço, como depois também para a leitura do Evangelho. Mas isso perdeu-se. Porquê que será, Frei Manuel, que Houve se um perdeu? movimento em Portugal, que infelizmente agora, a Ação Católica. A Ação Católica, para mim, foi o grande movimento em Portugal que tentou ajudar as pessoas a ler pelo menos os Evangelhos. E isso levou, de facto, a muitas famílias a ter a Bíblia em casa e a ler um pouco o Evangelho. Não tanto o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento. Mas a Bíblia não é só o Novo Testamento. Para ela ser entendida, verdadeiramente, nós precisamos conhecer também o Antigo Testamento. Por isso agora insiste-se muito, e graças a Deus as dioceses estão a organizar semanas de estudo para as pessoas poderem ler a Bíblia toda e não se escandalizar com a Bíblia. Até porque temos exemplos de, por exemplo, uma das situações que deixava sempre as pessoas muito aflitas era a parte do Apocalipse, não é? Portanto, toda a gente achava que... Não é só o Apocalipse. E é preciso entender aquilo de uma outra forma. Tantos outros livros, né, do Antigo Testamento. O Apocalipse também, que é um dos livros mais difíceis, não é? Com aqueles números, com aqueles símbolos todos. Não é fácil de entender o que lá está. Não é fácil, não é fácil. Nem para nós. Mas nós temos que dizer que a Bíblia, sendo palavra de Deus, é misteriosa como o próprio Deus. Nós nunca chegaremos a conhecer verdadeiramente tudo o que está na Bíblia, nunca. Aquilo é um mistério que está lá dentro. Agora temos que ir descobrindo e procurando conhecer melhor. Isso faz parte, o descobrir esse mistério faz parte do nosso caminho como nosso cristãos? Caminho, da nossa vida, de crescer e de procura. Deus não dá tudo assim de mão beijada. Nós precisamos fazer um esforço. O Frei Manuel estava aqui a referir que os capuchinhos já são experientes nesta matéria de fazer chegar a Bíblia ao povo, fazer chegar a palavra de Deus, não é? É lá que ela está. Como é que isso se faz? Como é que têm feito isso? Como é que as coisas têm corrido? A última pergunta foi essa. Bom, nós tivemos um frade, Frei Inácio Veigas, que era espanhol e veio para Portugal. Ao princípio, porque nós estávamos a começar, nós temos apenas 60 anos aqui em Portugal, e eles vieram da Guerra de Espanha, Guerra Civil, vieram para Portugal. E então esse padre é um profeta, é um carismático. Não é? Ele pegou, ao entrar logo em Portugal, ele tentou nesse trabalho, levar a Bíblia ao povo. Fazia edições baratíssimas, não levava dinheiro, ia pelas praias, metia-se no comboio, às vezes andava de bicicleta, só para distribuir a Bíblia às pessoas. E foi ele o nosso fundador, o fundador deste movimento, Frei Inácio Veigas. Depois, no ano 1975, nós tivemos um capítulo e achámos que aquilo não chegava também, não é? Porque ele falava um pouco ainda em espanhol e depois não era só entregar a Bíblia, era preciso. Ele fundou os colóquios bíblicos, que era para ajudar a manejar a Bíblia. Os capítulos, os versículos. Bom. Depois nós, nesse capítulo, fizemos uma opção. E aquilo era obra dele, agora foi obra da província, todos. E a opção era nós apostar no apostolado bíblico. E então ali, nesse capítulo, criou-se uma comissão. E eu fazia parte dessa comissão, já. O Frei Morgado, o Frei Acílio, depois veio mais tarde o Frei Acílio, fizemos uma comissão para estudar como é que vamos fazer. A dinâmica, a temática, os conteúdos, tivemos muito tempo, só nós a estudar. Porque nenhum de nós, dos que estava na equipa, era especialista na Bíblia.
Nós gostávamos da Bíblia, mas não tínhamos a especialidade da Bíblia. Tínhamos uns cursos e tal. Então juntámos, vamos ver. E como é para o povo, temos que também ser muito simples. Então criámos um primeiro curso. Primeiro curso com a dinâmica própria. E foi em 1975, tempo da Revolução. Íamos pelas paróquias, as pessoas estavam ávidas de conhecer e nós fomos acolhidos por todo lado, fizemos cursos, explicámos bem ou mal a Bíblia, sei que explicámos o melhor que sabíamos, mas as pessoas começaram a ficar com a Bíblia, a criar grupos bíblicos, a continuar a estudar em grupos a Bíblia, e assim nasceu o movimento bíblico em Portugal. Muito bem, e agora estamos então nesta semana e se calhar lá em casa estão a pensar, bom, será que eu ainda posso ou não participar? Quem quiser lá em casa ainda pode participar nesta semana? Pode participar nesta semana bíblica, está aberto. Se tiver alojamento, melhor, se não tiver, nós também arranjamos ainda. E para quem está a pensar participar? Já temos quase 200 pessoas. 200? Sim, o salão é capaz de levar 250 com um bocadinho de jeito. Não é? Também não convém ficarem muito apertados, não é? Muito apertados e, portanto... Para que lá em casa possam também entender um bocadinho o que é que está preparado de programa para esta semana. O programa... E acho que mereça assim destaque e que possamos aqui também dar uma achega. Bem, eu não sei se... O programa, portanto, começa no domingo, depois vai, na segunda-feira, começa às 9 horas com oração, já no salão, uma oração. Depois vem a primeira conferência, depois da conferência um diálogo, a seguir vamos à Eucaristia, que vai ser nas Irmãs Carmelitas, porque a nossa capela é pequena, e depois vem o almoço. E a Eucaristia será sempre nas Irmãs Carmelitas, sempre não é? Nas Irmãs Carmelitas. E Frei, cada conferência tem um tema diferente para ser abordado? Cada conferência tem um tema e um orador? diferente. Um orador diferente, que vem das grandes universidades, especialistas todos, nos temas. Depois podemos falar deles. Depois do almoço, tarde de conferência às 3h30, diálogo, há sempre um diálogo ao fim, para as perguntas que queiram colocar. Às 17h30, terceira conferência, oração, jantar. E o mesmo será similar para os dias seguintes? Todos os dias, por menos exemplo, à quinta-feira, quinta-feira é só de manhã. Na segunda-feira, Frei, qual é o primeiro tema da manhã? Quem é que vamos ter? Na segunda-feira, o primeiro tema da manhã é natureza humana, religião e fé. Ora, cá está um tema. Porque vai ter 3 níveis a nossa semana. Primeiro nível, o nível teológico, que é estudar as aparições a partir da revelação. E a perguntar se estas aparições estão no contexto da revelação bíblica ou é outra coisa, não é? Portanto, é a partir da revelação. O fundamento, a grande conferência vai ser logo a seguir, que é aprove a Deus revelar-se. Um doutor Alexandre Duarte da Universidade do Porto. Porque aqui é a base, é o Dei Verbum número 2. Porque se não acreditamos que Deus pode revelar-se, pode falar, pode entrar na nossa vida, se não acreditarmos nisto, acabou. E neste caso... Cortamos o cordão umbilical e ficamos sem Deus, não é? Portanto, este tema é fundamental. Saber que Deus não só aprove uma palavra portuguesa, traduzido placus deo, em latim, quer dizer, Deus fica feliz em comunicar-se a cada um de nós. E então, este é o tema fundamental, de dizer que a palavra de Deus é uma revelação. Portanto, é o segundo tema. E o terceiro é Frei Herculano Alves, Revelações na Bíblia. Portanto, de estudar a Bíblia, ou as aparições,
a partir de Deus, a partir da revelação. E da forma como Deus se revela, então, nas nossas Na vidas. nossa vida. Depois tem o outro, se quiser, o outro nível, o nível antropológico. Porque para Deus falar tem que entrar em contato connosco. Então, quais são os fenómenos que acontecem quando Deus se revela? E na pessoa, então temos as visões dos profetas, temos um tema muito importante que vai ser a psicologia dos videntes, que vai ser a Margarida Cordo, fala aí na comunicação social, e as visões nas vocações dos profetas. Então, os mecanismos que acontecem na pessoa e os meios que Deus utiliza. Na Bíblia fala de sonhos, fala de anjos. Então, o que é isso? Como é que isso funciona? E, finalmente, tem o nível histórico. As diversas aparições que houve na história da Igreja. E vem o bispo Dom Francisco Senra Coelho, que não vai falar, é um especialista em história. E, finalmente, quem nos vai falar de Fátima vai ser Monsenhor Luciano Guerra. As aparições de Fátima e a sua mensagem. Muito bem. Frei Manuel Arantes, estamos mesmo nos segundinhos finais da nossa conversa. Quer deixar uma mensagem lá para casa, para quem nos está a ver, sobre esta semana e sobre a importância da Bíblia? A mensagem que eu posso deixar é dizer às pessoas que, se puderem, que venham à Semana Bíblica. Mas que não fiquem só com esta semana. Mas procurem, na sua vida, conhecer melhor e mais a Bíblia, porque ela é base, fundamento para sermos cristãos hoje e sempre. E é com essa mensagem que terminamos então a nossa conversa. É assim que chegamos ao final de mais esta edição do Matinais. Desejo-lhe a continuação de um muito bom dia.